Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua cheia em Sagitário, que acontece no dia 4 de junho de 2023 e que é o ápice da lunação de Touro. E a primeira coisa que eu já preciso dizer sobre essa lua cheia é que a energia está mas muito tensa. Nós temos um grande quadrado no céu que não está envolvendo a Lua e o Sol diretamente, mas que vai trazer para a energia dessa Lua um grande desafio. Sempre que nós temos uma Lua cheia, nós já temos, naturalmente, um desafio, porque é uma oposição da Lua com o Sol. Nós temos o Sol em um signo e a Lua no seu oposto complementar. Então agora a Lua está em Sagitário e o Sol está em Gêmeos. Porém, a lunação é de Touro, porque a última Lua nova foi em Touro. E isso que está acontecendo agora é o que eu chamo de descompasso de lunações. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, no vídeo da Lua Nova em Touro, eu mergulhei um pouco mais a fundo nisso, eu expliquei como que isso funciona. Então, se você não assistiu ainda, te convido a assistir, porque aqui eu não vou falar sobre esse descompasso e eu não vou falar sobre isso em mais nenhum vídeo das próximas lunações, justamente porque agora a proposta é trabalhar com a energia do jeito que ela se apresenta. Não precisamos mais ficar procurando entender de uma forma tão racional o porquê de uma coisa X ou de uma coisa Y, mas sim, nós precisamos olhar para essa proposta do que o universo está trazendo e, a partir do momento que isso cai no nosso colo, nós precisamos lidar com isso. Não tem muito o que fazer. A energia chega aqui no planeta, chega para todo mundo, algumas pessoas são impactadas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas as pessoas, todos os seres aqui nesse planeta, sem exceção, vão passar por algum tipo de impacto das energias. Então, de um jeito ou de outro, precisamos lidar com isso. Não tem para onde correr. Estamos aqui nesse planetinha, na nossa querida amada Mãe Gaia, não dá para pegar um foguete e ir embora, então precisamos lidar com isso. Realmente não tem o que fazer. Então, energia de Sagitário é uma energia que já nos pede para olhar um pouco além. E a energia da lua cheia geralmente costuma trazer um processo de revelações. Porque na lua nova, a lua está escondida. Porque ela está no céu junto com o Sol. Então ela não aparece à noite, não tem lua no céu. E é por isso que, então, na lua nova, nós também chamamos a lua nova de lua escura, e ali nós temos um processamento de energias em que alguma coisa parece que fica na sombra, uma coisa fica no espaço desconhecido. E ali, quando a lua cheia chega, então aquela porção de energia que estava no desconhecido passa a vir para um espaço de luz para poder passar por uma revelação, e aí nós precisamos processar toda essa energia. Então, como nós já temos, naturalmente, na energia da lua cheia, as revelações, pedindo para que sejam vistas e para que sejam interpretadas, processadas, e para que nós façamos alguma coisa com essa energia, agora com a lua em Sagitário, então o pedido de abertura da mente e expansão da visão também, para nós podermos ter uma consciência mais elevada e mais abrangente também a respeito dessas revelações, é muito maior. O chamado para isso é muito mais amplo, de fato, é muito mais abrangente. Então, agora é o momento que não dá para ficar na ignorância. Nós precisamos, de verdade, olhar para o que está acontecendo, olhar com verdade para o que está acontecendo, entender que não adianta querer só pôr panos quentes nas situações, a gente precisa falar o que tiver que ser dito, a gente precisa expor o que tiver que ser exposto, não dá para ficar mais com falsidade, com mentira, com lero-lero, sabe? E ficar enrolando as coisas e ficar com aquela coisinha de eu não vou falar pra não ofender, mas por que não sei o quê, o que a pessoa vai pensar?
Ai, mas porque as pessoas me julgam, ai, porque as pessoas isso, as pessoas aquilo. Não interessa as outras pessoas nesse sentido, como a gente coloca para se vitimizar e para se impedir de viver a nossa própria vida. Não dá. Nós precisamos assumir quem nós somos, assumir a nossa verdade e seguir no rumo do nosso destino. Porque senão nós vamos passar uma vida de muitas frustrações e quando os desafios chegam, a gente toma paulada, toma paulada, toma paulada e nada se resolve. Então, para parar de apanhar da vida e para parar de se sentir vítima da vida e das circunstâncias, nós precisamos lidar de uma forma madura e adulta com tanto os acontecimentos, quanto as pessoas, quanto com a nossa própria vida, nossa própria individualidade. E é esse que é o convite dessa lua cheia. Tomar consciência sobre tudo isso e aprender também a processar emocionalmente todas essas questões para que nós possamos fazer alguma coisa de bom com a nossa vida. Então agora eu vou apresentar para você os aspectos específicos que eu vou falar no restante do vídeo para nós aprofundarmos um pouquinho mais nessa energia. E são apenas 2 aspectos. Então o primeiro que eu vou abordar é justamente a lua cheia e 2 trígonos, que são aspectos harmônicos que a lua cheia está fazendo para Quiron, que está em Áries, e Marte, que está em Leão. E o segundo aspecto que eu vou abordar é justamente um grande quadrado que está no céu, que são várias quadraturas, são 4 quadraturas, e também 2 oposições por conta da configuração toda, que são, então, envolvendo os seguintes planetas e pontos. Nós temos Júpiter junto com o nó do norte em Touro, temos Plutão retrógrado em Aquário, temos a Vênus junto com o Lilith bem no finalzinho de Câncer, e temos também o nó do sul em Escorpião. Então, o grande quadrado, na verdade, é dos signos fixos, mas com exceção de Vênus e Lilith, que estão no finalzinho de Câncer ao invés de estar no comecinho de Leão, mas mesmo assim dá para considerar uma energia mista e essa energia desse grande quadrado fixo no céu. Então, vamos mergulhar no primeiro aspecto a ser abordado aqui, que é a lua cheia e os trígonos que a lua faz com Quiron e Marte. Então, nós temos a lua em Sagitário, temos Quiron em Áries, Marte em Leão e temos o Sol em Gêmeos. Então, as energias que estão fluindo por aqui são energias, primeiramente, de muita cutucada. É como se o universo estivesse trazendo tudo aquilo de mais negativo, as nossas feridas, nossos gatilhos, nossos traumas, as coisas, tudo à tona. Então agora é um momento que assim, ou você lida com o que você está guardando dentro de você, que você não resolveu com você, que você não resolveu com os outros também, ou você vai viver assim, com essa eterna ferida e sempre com esses cutucões acontecendo, e você vai ficar se sentindo uma criança, eternamente se sentindo a grande vítima da vida e fazendo sempre um drama diante das coisas e das situações. E uma coisa que é muito comum, entre aspas, quando a gente lida com esse tipo de energia, é a gente achar que a culpa é dos outros. Ai, porque a pessoa fez isso comigo, porque a pessoa é uma pessoa ruim, porque a pessoa é a pessoa da sombra, eu sou da luz, mas todo mundo é da sombra. Ai, porque as pessoas têm inveja de mim, porque as pessoas estão com o olho gordo, porque as pessoas isso, as pessoas aquilo. Tá, meu bem, mas quem que tá atraindo isso pra sua vida? Não é você? Então, pensa, o problema tá em você também. Porque se você fosse uma pessoa super linda, maravilhosa, iluminada, e se você não se afetasse pela inveja e pelo olho gordo alheio, então as pessoas poderiam ser quem elas são, ter a energia que tiver, poderia ser o capeta encarnado, e essa energia não iria te impactar em uma vírgula que seja da sua vida. Se te impacta, é porque é você que está ressoando com isso. Então, para de achar que o problema está do lado de fora, porque não está. O problema está em você. Aqui nós temos energia de Áries e energia de Leão, que são 2 energias bem autocentradas, e a energia de Sagitário, apesar de ter uma expansão mais para fora, ela também tem um quê, assim, por assim dizer, de egocêntrica, porque ela busca muito a verdade, mas a partir do eu, a partir da minha consciência, a partir da minha consciência, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é o melhor. E aí, então, por isso que pessoas sagitarianas mal trabalhadas são muito o que a gente chama de caga-regra. Que é aquela pessoa que vai olhar para a vida dos outros e vai falar, ah, não, mas você está fazendo isso errado, não é assim. E aí é aquela pessoa que não gosta de nada do que os outros fazem porque, eu faço melhor, sabe? Então, a gente precisa se cuidar com essas energias, porque se a gente entra nessa perspectiva de que, o meu é melhor, o meu é certo, o meu isso, o meu aquilo, a gente deixa de aproveitar as perspectivas externas, a gente deixa de aprender. Então, é importante já entender que agora,
o que quer que seja que venha à tona, que você precisa entender, não é só sobre os outros. Não é só sobre o que está acontecendo do lado de fora, por exemplo. Você descobrir que uma pessoa que você achava que gostava de você não gosta. Ou porque aconteceu uma tal coisa, a pessoa mentiu para você e você descobre a verdade. Não é só sobre os outros, mas é sobre como você se sente com relação a isso e como que você processa essa energia também. Ou como que você também agiu com relação aos outros para você tá precisando passar por essa situação hoje. Então, não adianta só olhar para o lado de fora. Você precisa entender que tem uma parcela dentro de você de alguma coisa que precisa lidar com isso porque está ressoando com essas questões. Então, não fuja desse aprendizado, porque ele vai ficar voltando ciclicamente até você aprender e até você assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, ou como dizem, né? Você precisa assumir os seus BO, né? Assumir as suas coisas. Porque se você não assume quem você é, quais são os seus gatilhos, o que você tem de ruim dentro de você também, você não evolui, você não cresce. E aqui o pedido é de evolução. Você precisa evoluir, porque Lua em Sagitário pede expansão e abertura de consciência. Então, se você não se permitir viver isso, a partir de olhar para o seu interior, você não vai conseguir viver essa expansão. Então, pensa nisso, reflete sobre isso um pouquinho, porque vai ter coisa para você aprender dentro desse tema, tá bom? E agora, o segundo e último aspecto a ser abordado aqui no vídeo é o grande quadrado de energias fixas, principalmente, que está aqui no céu, envolvendo em Touro, Júpiter junto com o nó do norte, em Aquário, Plutão retrógrado, em Escorpião, o nó do lunar sul, e no finalzinho de Câncer, já pegando uma energia mista de Leão, Vênus junto com Lilith. E aqui, basicamente, assim, nós temos energias de tensão, energias negativas, uma batendo na outra, e é um grande, como eu gosto de dizer, caos, gritaria e confusão. Aqui, assim, a questão de caos, gritaria e confusão parece até pouco para descrever toda essa energia. Primeiro porque em uma ponta tem Plutão, que está retrógrado, ele é o primeiro planeta lento ficando retrógrado no céu, ele está fazendo uma oposição para Lilith, e essa oposição acontece mesmo de tempos em tempos, agora que a Lilith está transitando por ali, mas não satisfeito em fazer essa oposição para Lilith, está fazendo essa oposição para Vênus também. Então, quer dizer, tem muita coisa do nosso emocional, principalmente, que está muito desregulada, que está muito desequilibrada, e aí pode parecer que a vida é um grande drama e que eu sou a grande vítima de todas as circunstâncias do universo, me sinto a pior pessoa do mundo, o problema de tudo sou eu, ai, 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 coitadinho de mim, sabe? Assim, a chance da gente ficar se sentindo como se tivesse tudo contra a minha própria existência, a minha própria vida, é assim, é imenso. A tendência da gente ficar dramatizando as coisas ao invés de ter objetividade. Então, precisamos tomar cuidado com isso, tá? E, na outra ponta, como nós temos Júpiter juntinho com o nó do lunar norte, fazendo oposição para o nó do lunar sul também, então essa energia está falando assim, você pode ter muita ambição, desejo, sonho, perspectiva, meta, objetivo para o seu futuro, mas se você não souber pôr as coisas em prática, e se você também não souber usar bem os seus recursos, se você não tiver uma boa inteligência e administração e organização financeira, se você não souber lidar bem com o seu trabalho, se você não tiver responsabilidade também para lidar com o seu trabalho, principalmente para quem é autônomo, né? Para quem trabalha por conta, para quem empreende, para quem tem o próprio negócio. Se você não sabe ter responsabilidade para fazer as suas coisas, se você fica procrastinando, se você não fica usando a sua energia de uma forma adequada, meu bem, você pode ter o sonho que quiser na sua vida, você pode fazer a técnica que for, você pode mentalizar o quanto for, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Sem responsabilidade e sem uma ação prática e consistente no sentido de uma realização concreta, você não chega lá. E é isso. Se você não está fazendo, como a gente diz, fazer por onde, né? Se você não usa a sua energia, e se você não age adequadamente, se você não tem coerência com relação ao que você faz, então você pode desejar o que for, você pode sentir o que for, você pode mentalizar o que for, você pode aplicar a técnica que for, não vai dar certo. Porque você não está sendo coerente. Coerência não basta você estar num alinhamento de energia. E no mundo holístico, hoje, principalmente, na espiritualidade, no mundo esotérico, muito se fala sobre a energia apenas. Sobre, você precisa estar no alinhamento certo para você entrar no fluxo da prosperidade, para você entrar no fluxo da abundância. E aí você precisa saber manter o fluxo, essa coisa toda, como se tudo bastasse aqui dentro da cabeça. Só que não basta. Se você tem tudo pronto dentro da sua cabeça, mas você não se mexe, se você não faz coisas na matéria, se você não age, se você não pratica
As coisas, se você não põe nada em movimento, nada vai acontecer. Você pode ter todos os caminhos abertos na sua vida. Eles só vão se materializar em alguma coisa boa para você se você trilhar esse caminho. Não adianta você ter 20 caminhos abertos e você não trilhar nenhum, entende? Então, o grande desafio aqui é justamente você saber usar os seus recursos e entender que por muitas vezes você pode acabar sabotando coisas que já estão prontinhas para se manifestar e para trazer uma prosperidade, uma abundância absurda para sua vida, simplesmente porque você pode ter medo do sucesso, porque você pode ter medo de fazer alguma coisa e se frustrar, porque você pode ter medo de tropeçar e cair, porque você pode ter medo de falhar. As sabotagens são incontáveis. A nossa mente tem, assim, umas estruturas bizarras. Eu falo porque eu já trabalhei muito com programação mental e com limpeza de crenças e coisas desse tipo. A quantidade de sabotagem que existe na cabeça é assim, não dá nem pra gente conseguir mensurar ou quantificar o quão bizarra, assim, o quanto de crenças que tem, primeiro de tudo, né, quantitativamente mesmo falando, em números. Nem dá pra gente contabilizar para começo de conversa. E segundo, que nem dá pra gente entender às vezes, porque é tão paradoxal as coisas que existem dentro da cabeça, porque é uma coisa que você sabe que é bom pra você no nível racional, mas lá no fundo, se manter na zona de conforto é melhor porque você tá num espaço conhecido, mesmo que você esteja sofrendo. Então, assim, é umas bizarrices mesmo que acontece dentro da cabeça, e que se a gente não faz um movimento pra romper com tudo isso, mesmo com o caminho aberto, a gente fica se sabotando pra não seguir esse caminho. Então, realmente, assim, tem uma complexidade de coisas e que é um grande desafio. Os desejos, as nossas sensações, as heranças também que nós trazemos da nossa ancestralidade, as histórias que foram contadas, as crenças sociais, familiares, religiosas, que foram impostas, os condicionamentos que foram cristalizados na nossa cabeça, tudo isso precisa ser rompido de alguma forma, mas muitas vezes, quando nós estamos no processo, a vida começa a ruir em outras formas, porque, enfim, as estruturas da vida precisam mudar, porque se não mudarem, a gente não vai ter como seguir um caminho diferente. E aí, quando essas coisas começam a ruir, começam enfim, né, a simplesmente desmoronar, nós achamos que a vida está indo pro buraco, sendo que na verdade não está, e aí nós começamos a querer nos segurar naqueles cacos, e aí paramos com o processo de autoconhecimento, paramos com o processo de autolapidação, paramos com toda essa construção de uma nova realidade, e aí pronto, aquele castelo, aquela torre maravilhosa que você estava construindo para sua vida, simplesmente nunca se materializa em algo bom, em algo de prosperidade e abundância, porque você se apega justamente àquilo que estava ruindo, que você achava que era uma coisa boa para você, mas na verdade não é. Então, assim, complicado, complexo, muito, muito, muito complexo. Mas é o desafio desse momento. Então, aproveite para tomar consciência a respeito de tudo isso para que você possa romper com aquilo que realmente está te atrapalhando. E agora, para concluir toda a energia e esse processamento dessa lua cheia, eu sei que foi bastante coisa, que foi bastante informação, mesmo que eu esteja indo mais direto ao ponto, em vídeos mais curtos agora. Inclusive, eu peço que você me deixe um comentário falando o que você está achando desses vídeos mais objetivos e mais direto ao ponto, tá? Porque é importante para mim ter esse feedback. Mas enfim, uma coisa que é importante saber com relação a toda essa energia que está sendo processada é que tudo depende da nossa ação individual com relação, principalmente, à nossa consciência. Porque a lua é em Sagitário. E a lua em Sagitário vai falar das nossas crenças, da nossa visão de mundo e das verdades que nós cultivamos. Então, quais são os paradigmas que estão construídos a partir da nossa individualidade, mas que tem todas essas influências e todo esse monte de poluição externa, como eu comentei já desde o começo do vídeo, as crenças, os nossos gatilhos, tudo aquilo que nós viemos trazendo e alimentando ao longo da vida, não vai ser rompido simplesmente da noite para o dia em uma lua. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós aceitamos o processo e que nós disparamos esse processo e que ele começa a se movimentar, então nós precisamos confiar no fluxo. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu comentei na última lua nova, que entrando no fluxo, entrando no rio e na correnteza, precisamos saber desviar das pedras, mas não desistir do fluxo. Porque senão nós vamos passar um tempão nesse fluxo, fazendo o nosso trabalho, movimentando energias para chegar em um ponto e falar, não aguento mais, não dá mais, isso daqui não, isso daqui tá ruim na minha vida, isso daqui eu não quero, não sei o que, bom. E aí a gente põe uma grande trava para impedir que a verdadeira prosperidade e abundância se manifestem e que aí, então, o nosso propósito de vida seja barrado também de se manifestar. Então, é por isso que é importante você se colocar primeiramente nesse lugar de entender
que nada vai ser perfeito, mas você precisa confiar, porque aos poucos as coisas vão se construindo. Não existe mágica, não existe nada que você vá fazer e que vá garantir para você um resultado, mas você tem condições, pelo menos, de fazer, aplicar, sentir, ver como você se adapta e dar continuidade para esse processo. E respeitar também o seu tempo, o seu espaço, porque isso também é importante. Não é porque a Lua está em Sagitário, e Sagitário também pede para ir além dos limites, além das barreiras, significa que você deve também pular totalmente fora da sua zona de conforto para você sair rolando barranco abaixo, e aí depois chegar lá embaixo, não saber o que fazer e não ter recurso nenhum para poder aplicar na sua vida. É importante você procurar trilhar um caminho seguro para sair dessa zona de conforto também, para que as coisas possam fluir na sua vida numa boa. Então, essa foi a mensagem aqui da leitura astrológica. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se for esse o caso mesmo, peço que você interaja com o vídeo para eu poder continuar fazendo meu trabalho aqui. E no mais, agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.